Então, boa noite a todos que estão chegando aí. A gente vai começar mais uma Moveflix. É a última agora da nossa programação de férias, né? A gente vai dar uma paradinha e em março a gente volta aí num outro dia, provavelmente quinta-feira, uma vez ao mês. A gente está vendo certinho ainda. E foi uma experiência bem legal que a gente fez aí com o pessoal de estar debatendo, né? A questão da ética animal espírita vinculada aos filmes, mais especificamente os desenhos, né? E foi bem legal, a gente já está na sexta edição aqui. E hoje nós vamos falar sobre o filme Toro Ferdinando. E é um desenho que dá para trabalhar bastante com as crianças aí, toda a questão relacionada ao modo como a gente trata os animais no entretenimento. Então, o filme, apesar, né, da temática das touradas, né, ser algo bem pesado, a gente vai tentar aqui ser leve no assunto, não focar muito, né, nos detalhes, embora não tenha muito como fugir, mas o desenho ele consegue abordar de forma bem leve, né, essa questão aí das touradas e dá para refletir bastante, trabalhar com as crianças aí na evangelização, né? Com certeza. Então, a história começa com o touro, né, filhote, Ferdinando. Ele vive ali numa fazenda que cria touros especificamente para participar das touradas, né? E ele, naquele ambiente ali, junto com os outros bezerrinhos também ali, naquele clima de disputa, que é o que os adultos, né, os touros adultos passam ali para os filhotes, né, que tem que competir, tem que se destacar para ser escolhido pelo matador, né? E é interessante que a gente vai vendo que os touros ali, eles têm uma noção de que é possível, né, vencer o homem na arena. Então, eles não têm aquela ideia de que não existe não existe um meio de não vencer o homem, né? Que eles têm uma chance. Então, ia passado isso de geração em geração. E a gente pode ver isso também como sendo, trazendo para o nosso lado aqui do ser humano, né? Essa cultura da violência que é passado de geração em geração, né? Como sendo algo aceito, algo que tem que ser assim e não tem outra forma de se viver no mundo a não ser através da violência com outro ser humano, com os outros seres, né? Então é uma ideia interessante ali que dá para trabalhar também com as crianças, né? Sim. E Remete até, né, o Murilo? Remete até pode falar. também a essa questão da competição, né, que é feita na vida, né, entre todos os seres e entre nós humanos também, né, de ser o melhor, de ser o mais forte, de ser o primeiro, né? Esse iniciozinho remete muito a essa questão que a gente vivencia na nossa sociedade, como você colocou aí, né, num todo. E que de alguma maneira impera entre nós os animais também, né? Já que a gente se coloca sempre numa posição superior a eles, né? Talvez a gente não seja o mais forte, o mais ágil, o mais rápido, mas somos os mais inteligentes e por conta disso criamos armas e tudo mais, né? E nos coloca numa posição superior, o que é um pensamento totalmente equivocado, né? Sim. É aquela ideia da competição, né? Em vez de ser um pensamento de igualdade, né? De um auxiliar o outro, é É, sempre um passar por cima do outro para chegar no topo, né? Como isso se aí. houvesse lugar para todo mundo no topo, né? Numa pirâmide. Sendo que deveria ser um pensamento na horizontal, né? Isso Todo mundo aí. igual, se ajudando e caminhando para a mesma direção. E a base do pensamento antropocêntrico, né? Esse Sim, pensamento de que o homem é superior às demais criaturas do planeta e ele faz o que ele quer, né? Por exemplo, as touradas, né? O touro está sim, ali para divertir o homem, independente de ferir ele até matar,
é uma diversão e o homem tem todo o direito porque é o rei da criação, né? Então, é algo que é passado, né, de geração em geração, esse pensamento. Isso aí. Até a questão das touradas, né? A gente deu uma pesquisadinha, elas são assim bem antigas, por volta do século IX ali já existiam esse conceito de touradas, mas a partir do século XVIII que ela se estruturou como é até hoje, com o matador que entra na arena, entram os cavaleiros ali para encurralando o boi conforme se ele não avança, né, em direção ao toureiro. Então eles entram com lanças ali e vão cutucando ele até ele ir para cima do toureiro. Então a gente vê, né, que assim, também como a gente vai falar um pouquinho depois, a questão da festa do peão, né? Nenhum Sim. animal ele vai ter uma atitude agressiva se não houver algo instigando ele, se não tiver algo causando dor ou irritação a ele, né? Então a gente vê os touros como sendo animais ferozes, né? Animais bravos, mas na verdade é porque algo os deixou assim ou eles foram criados para serem bravos, né? Como por exemplo, a gente pegar as rinhas de Pitbull, né? Isso aí. Pitbull é um cão bravo, um cão violento. Eles são criados para serem assim, né? A natureza deles normalmente não é dessa forma, né? A gente vê muitos vídeos de cães pitbulls ali com bebezinho, né? Fazendo o que quer com ele porque foi criado com amor, com carinho. Então é a influência do ser humano sobre a natureza do animal, né? Que deturpa o próprio espírito do animal, né? E você me lembrou, Murilo, falando isso, né? Tô dando um salto aqui na minha pauta, a gente já embaralhou aqui os temas, mas faz parte, é Ah, assim mesmo, né? A gente faz um não roteiro, tem mas ordem, né? nunca que a gente segue ele à risca. Você Uhum. me lembrou falando isso, né, que eu anotei aqui da influência da criação, né, que a gente dá aos animais, né, isso que você falou. E aí eu lembrei de um rapaz, a minha esposa, que me fala muito dele, na verdade, nem o sigo, né, não sigo ele no Instagram, nada, que é o Dan, eu acho que é Schneider, alguma coisa assim. Não deve ser Dan também, né? Jan Schneider, ele era um empresário e ele largou tudo, o pessoal deve conhecer aí, né? E ele largou tudo para viver com animais selvagens, leões, né, a princípio, hienas. E ele convive com esses animais ali, né? Na verdade, ele é um protetor, né? Ele resgata esses animais e cuida e de alguma maneira ele tenta introduzir eles na natureza novamente, né? Quando é possível, às vezes não é possível. E é interessante porque ele tem um comportamento como dos animais, assim, né? Ele bebe água no rio, né? Assim, de quatro, né? Junto com os animais. Ele come aquela carne crua, né? Junto com os animais, ou finge que come, né? Mas ele enfia a cara no sangue ali, né? Já que leões são carnívoros, né? E ele respeita isso e dá carcaças lá de animais que são da região da África mesmo, né, que possivelmente eles vão poder comer quando forem libertos. E ele tem um comportamento ali, então ele é do bando, assim, né, e ele fica ali junto com aqueles animais e não sofre nada, né, nem, tipo assim, às vezes ele até mostra, né, uns cortes, porque são animais brutos, assim, né, dado o seu Aham. tamanho, de garras, né, Sim. mas não é na maldade, né, é na brincadeira ali, eles pulam em cima, lambe ele, agarra ele, né? Então, é isso que você falou. E aí a gente pega, às vezes, um animal. Não precisa nem ser um pitbull que já tem mais essa fama, mas se você pegar um cão e treinar ele para ser agressivo, ele vai ser agressivo, né? Uhum. Você pode pegar um Sim. leão, por exemplo, que é o caso dele, e ter uma criação, apesar dele ser um animal carnívoro, ter uma criação mais suave, né? Onde ele confia no ser humano e ser um Sim. animal tranquilo de conviver, né? Dentro, claro, dos limites da espécie, né? Entra aquilo que os espíritos falam, né? Que o ser humano está na natureza para auxiliar os demais seres, né? Nessa caminhada como irmãos mais velhos. Isso aí. Então é a gente que vai direcionar eles e direcionar os sentimentos deles, né? Então se a gente colocar raiva, colocar violência, eles vão permanecer nesse ciclo de violência por mais tempo, sendo que a gente pode dar
um empurrãozinho neles ali para o caminho do amor, da paz, né? Sim. Então é um peso muito grande que cai sobre o ombro, né? De nós seres humanos, quando a gente deturpa a mente de um animal, né? Com esse tipo de instigar um comportamento agressivo, né? A minha irmã tá assistindo aí a Luciana Davel. Ela postou aí o Instagram do rapaz que eu tô falando que cuida dos leões. Ah, Tá por aí. Quem quiser acessar, ver aí no comentário, dá uma olhada lá. É muito interessante o convívio dele com esses leões. Mas voltando aqui, Murilo, foi interessante que eu tô com a sua pauta aqui e tô com a minha também. E a gente escreveu a mesma coisa, né? Eu preferi não ler a sua para não me influenciar. aham, E a gente falou da mesma coisa nesse começo, que é como o Ferdinando é diferente ali, né? Como que eles dão um enfoque diferente no Ferdinando, né? E isso é muito interessante, porque coloca ele como fora daquele contexto, porque todos os touros, como você já bem falou, o sonho deles era disputar aquela luta na arena, né? E sair vencedor daquilo, porque eles acreditavam serem capazes de vencer, né? E aí o isso. Ferdinando não, ele é diferente, ele está preocupado com as flores, ele está preocupado com os outros animais, né? Ele tem toda uma preocupação com toda a natureza em volta dele. E é interessante como que isso de alguma maneira atrai ele para um outro lugar, né? Atrai ele para Uhum, um outro campo, né? Tira ele a vida, né? Tira ele daquele lugar aonde todos estão ali querendo competir, querendo realmente ser os mais fortes, né? E ele acaba chegando na fazenda da menina, né? Que aí na verdade é ali que se inicia aí, né? Todo o filme, né? isso. Ele tem um apreço por flores, né? Tem uma florzinha lá no começo do desenho que ele vai lá com um baldinho lá, carrega e rega ela, né? E meio escondido dos outros filhotes lá, porque ele sabia que iam tirar sarro dele e tudo mais, né? Sim, E sim. até depois, na hora que ele vê que o pai dele não voltou da tourada, né? Que daí ele foge. Antes disso, um dos filhotes vai lá e pisa na flor, né? Tipo, você aí querendo ser pacífico, olha aí o que deu, né? E me veio, né, a analogia com a questão do vegetarianismo, né? Tudo que é relacionado aos vegetais é tido como algo fraco, né? Então, Sim, quem come só vegetais é uma pessoa fraca, uma pessoa que não está integrada no ciclo da natureza, né? Que quer quebrar esse ciclo da natureza aí. O normal é ser violento, né? O homem precisa da carne porque sempre foi assim, os antepassados caçaram e aí se pronto acabou, né? E aí quando vem um Ferdinando e quebra esse ciclo, né? Aí ele é espezinhado porque ele está indo contra toda essa tradição aí milenar desse ciclo de violência. isso E é aí. difícil, né? A gente sabe muito bem o quanto é difícil quebrar esse ciclo, justamente porque foi milenarmente colocado como normal ser violento, né? Normal você matar outro animal para comer, matar outro ser humano para defesa, para tomar território, né? Enfim, agir como um animal feroz, né? Isso. Então, essa parte eu achei bem legal, Não, muito esse detalhe. interessante, né? Essa analogia que você fez. Porque realmente é assim, né? Quando a gente se torna vegetariano, as pessoas dizem, pô, mas você vai comer o quê? Alface, né? Então você vai ser fraco, você não vai conseguir Uhum. acompanhar, né, a sua rotina aí do dia a dia que exige, né, força, exige que você esteja atento, né, com o intelecto ali a todo vapor. E a gente sabe que não é nada disso, né? Assim como o Sim. Ferdinando também defendia o contrário de toda aquela tradição local ali, né, daquele rancho onde os touros tinham que brigar, tinham que ser fortes, né? E por ironia do destino ou não, né, Ferdinando acaba sendo o mais forte de todos os touros ali, né? Sim. E esse justamente que tinha todo o potencial para brigar, ele decide, não quero brigar, desde pequeno, né? Ele nunca quis, ele fala até pro pai, né?
que Isso. ele fala, Ferdinando, você vai ser forte também, né, quando você for maior e vai ser campeão ali nas lutas, né? E ele fala, mas se eu não quiser ser o campeão, né? Então isso Ele é muito fala, posso ser um interessante. campeão sem ter que lutar? Né? Aquele negócio para se vencer, né? Vencer na vida, vencer os obstáculos, né? Não precisa ser através da força, né? Você não precisa lutar, Sim, você precisa seguir com os demais, né? isso E o aí. Ferdinando ele tinha essa pegada, né? Você não Não precisa babar queria por cima de competir com ninguém, ninguém, né? queria, né? E é legal quando ele vai para a fazenda lá, que tem a menininha, que daí se apaixona por ele, e vai cuidando dele, e vai crescendo, ficando enorme, né? Tem um cachorro lá. O cachorro fica com ciúmes dele, né? Porque ele vira um animal de estimação da menina também, né? Ela tinha lá o Sim, cachorro e aí ela começa a ter o touro também como animal de estimação. E até uma hora lá, daí o, o cachorro, né, fala para o Ferdinando, um cachorro e um touro não podem ser irmãos, né, porque são espécies diferentes e tudo mais, né, onde já se viu um touro ser animal de estimação. E é essa concepção que a gente precisa mudar, né, sim, de que o touro ele é para competição, é para tourada, o a vaca para, né, e o touro para comer, os porcos e o cachorro, o gato é para animal de estimação, né? E por que sim. um touro não pode ser um animal de estimação, né? O mesmo afeto que um cachorro tem, o touro também tem, né? Então Sim, e na é verdade, interessante eles colocarem essa questão também. sim, e na verdade as vacas, os bois, né? Desde que não provocados, né? Desde Uhum, que, como acontece, por exemplo, em rodeios aqui no Brasil, né, onde eles têm o testículo amarrado, né, onde eles realmente passam por um ambiente estressante, né, para que eles fiquem naquela posição de violência mesmo, né, que na verdade é uma defesa, né, qualquer um de nós que for provocado uhum, daquela forma vai ficar agressivo, né. sim. São seres muito mansos, né? São seres herbívoros que não caçam, né? Comem grama e realmente parecem cachorros gigantes, né? A gente tem vários vídeos aí na Uhum, internet onde a gente vê vacas, né, dormindo no colo dos outros, fazendo carinho, brincando com bola, né? Então, tirar um pouco também esse estereótipo, né? Como a gente falou agora há pouco, né? É a criação que a gente dá, né? Se a gente criar um animal para ser um animal de briga, ele vai ser um animal de briga. Mas se a gente for criar ele para ser um animal manso, né, que já é natural desse tipo de animal, diferente, por exemplo, né, do próprio leão que a gente citou aqui, que instintivamente é um animal feroz, né, um animal que caça. É um animal que se tiver com fome e tiver só você na frente dele, possivelmente ele vai te atacar, né? Mas a vaca não, mesmo com sim. fome, ela não vai te atacar, né? Ela vai dar um jeito de comer um mato ali, né? Então, animal Uhum. super tranquilo, né? O Sampa Vegan Comentaram aqui. 1 colocou aqui a Isaías 65, né, aquela famosa profecia que fala, né, que um dia o lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, né? O leão comerá feno, do mesmo modo que os bovinos se alimentam. É aquela coisa, né? Todos os seres caminham para pacificidade, né? Para comunhão entre todos. Então, essa profecia de Isaías aí, eu acho ela muito interessante nesse sentido, né? Mostrando que Sim, o destino de todos os seres vai ser a comunhão com Deus em paz, né? Em harmonia. E nós, tendo essa compreensão, mais ainda que a gente deve proporcionar desde já essa paz a todos os seres, né? Proporcionar essa convivência harmônica. Né? Se o leão ele ainda caça, ele está no momento dele, mas nós não precisamos fazer isso, né? Com outros exatamente. seres. Nós temos o poder da escolha, né? A gente não Isso pode que confundir traz isso, né? A gente não pode confundir isso, né? O Neto fez uma pergunta interessante. Posso dar uma lida aqui? Uhum. Ele falou o Sim. seguinte: qual a opinião sobre o homem do campo que, não tendo recursos, usa o boi para arar a terra?
o animal tem o prazer em servir? Interessante. Quer responder? Responde primeiro, depois eu respondo. É uma boa pergunta essa, né? Aí entra naquela questão, a gente tem dificuldade em conseguir limitar, né? O que o animal ele está fazendo, até que ponto, né? Aquilo não está causando nenhum sofrimento, nenhuma, não só físico, mas mental para ele, né? E também a situação do ser humano, né? Que depende da força daquele animal para arar a terra e tudo mais. Então, são inúmeros casos, né? Tem Sim, aqueles proprietários de terra ali que têm um amor muito grande pelo seu animal ali, coloca ele, digamos assim, no mínimo de tempo possível naquele trabalho, né? Com todos os cuidados, né? Então, numa questão mais harmônica, eu vejo assim. Mas a gente sabe que a regra, infelizmente, não é muito por aí. Ainda se constitui muito abuso, né? A gente vê, por exemplo, os carroceiros. Muitos dependem, mas a gente vê muito animal maltratado, magro, né? Que não está morrendo. suportando a carga, né? Então é uma questão muito complicada essa do homem colocar o animal no trabalho, né? O Sim, que que você acha? a gente vê animais morrendo, né? Cavalos morrendo de excesso de trabalho e falta de cuidado, né? Então, assim, o Neto levantou uma questão interessante, que é, como você falou, é muito particular, assim, né? Porque qual campo hoje que a gente está falando que precisa de ter um boi para arar? Porque a maioria dos lugares as pessoas têm acesso a ter um tratorzinho, né? Que é muito mais eficiente, inclusive, né? Do que um boi ou dois ou três arando a terra, né? Mas supondo numa hipótese aqui que é o interior do interior do interior e que aquela pessoa precisa daquilo para sua subsistência ou para o seu trabalho, né, para ganhar algum dinheiro e ela realmente não tem nenhuma opção, porque hoje a gente tem os créditos aí do próprio governo, né, que vai ajudar aquele trabalhador a financiar um BNDES, né, enfim, várias coisas que Isso. vão propiciar aquilo. Supondo, né, num último aí, né, uma coisa realmente um cenário que é quase impossível de acontecer, mas na última hipótese que realmente ele não tem acesso a nada e ele precisa daquele boi para trabalhar, e ele cuidando bem daquele animal, né, respeitando o seu limite de trabalho, é uma coisa, mas como o Murilo falou, o problema é que isso acaba virando uma regra. Então, todos aqueles que têm outras formas de se locomover, né, como por exemplo, aqui eu moro na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, é uma cidade grande, né? Como toda cidade grande, tem shopping, né? Enfim, trânsito, aquela coisa toda. Eu vejo gente andando de cavalo aqui. Assim, não é uma coisa constante como no interior, mas eu vejo. E assim, poxa, será que aquela pessoa não tinha condição de ter uma bicicleta, né, para se locomover e não usar aquele animal, né? E você vê que são cavalos normalmente maltratados, né? Ficam no sol amarrados, sem comida, sem água. Então, assim, acho que tudo é questão do bom senso, mas a gente normalmente, como regra, não usa esse bom senso, né? A gente realmente vai lá e explora. E aí que mora o problema, e aí que nasce uma Sim. ideia de abolicionista, vamos dizer assim, né? De, num princípio, a gente realmente não ser a favor de nenhum tipo de trabalho animal, dado o abuso que a gente comete, né? A gente não tem esse equilíbrio de falar assim, não, então eu vou pegar meu boizinho, vou botar ele para trabalhar só 4 horas durante o dia, né? Que é o que ele aguenta. Depois vou alimentá-lo, vou dar abrigo para ele se recuperar para um próximo dia de trabalho, né? A gente vai lá e explora de vez aquele animal, né? Deixa eu aproveitar, veio uma pergunta aqui, está relacionado a isso, aí a gente também Tem uma outra pergunta já fecha essa questão do trabalho. Deixa eu ver se sobre consigo venda de jogar aqui. animal em loja. Sobre o cão-guia, da Paula. Pergunta dela. Sobre o cão-guia, vi críticas, né? Seres humanos, quanto mais servimos aos outros, mais evoluímos. Sobre a questão dos cão-guias. Então, é como a gente estava falando, né? Existem N situações aí. Um cão-guia, ele faz algo que nem se compara, por exemplo, um boi arando a terra, né? Então,
digamos assim, seria um trabalho muito menos penoso, né, para um cão-guia. E também a relação, né, que os próprios cães têm com o ser humano já é milenar. Então não é algo assim, digamos assim, tão sacrificial para o cão tá o tempo todo em contato ali com, que acaba virando um tutor, né? Dele, a pessoa com deficiência visual e o seu cão-guia. Então acaba criando realmente um laço muito forte, né? De Sim. amizade entre os dois. Então são situações aí que diferem bem do que um animal, por exemplo, do campo que está ali trabalhando debaixo do sol, puxando carga, né? Um serviço muito mais complicado, né? Sim, sim. Vamos lá. E continuando daí lá na história, né? Então, o Ferdinando, ele tem o Festival das Flores e ele, louco por flor, ele sempre acompanhou quando era filhote. Só que ele estava enorme, chegou à idade adulta e aí ele não, né, o pai da menininha lá fala que ele não podia mais ir. E aí ele acaba indo escondido. Só que ele chega lá, ele faz aquela baita confusão, porque todo mundo fica assustado com aquele touro enorme. Aquela visão, né? Touro é violento, touro vai pisotear todo mundo aqui. Vira aquele pânico e no final ele acaba sendo capturado ali e levado de volta para a fazenda da onde ele veio, na fazenda que cria os touros. E é interessante que ele vai saindo, né? A cena mostra o caminhãozinho indo, ali aqueles campos floridos, e aí ele vai chegando na fazenda. É uma região desértica, né? Uma região sem muita vida, como se simbolizasse a aridez daquele coração daqueles homens que criam esses animais para esse entretenimento, né? Isso aí. Chamamos assim. E lá ele entra de novo naquela questão, tem que lutar para viver, tem que lutar para chamar a atenção do toureiro, né? E ele não quer fazer isso. E, e aí ele acaba descobrindo que tem uma disputa lá, um dos touros acaba perdendo e esse touro é levado para o caminhão que vai para o abatedouro. Então, ou seja, né, o touro que não serve para competir na arena, ele vai virar carne. Né? Ele não vai ser levado para um santuário, não vai poder ter o resto da vida dele tranquilo, em paz, né? Então, Sim. de qualquer forma, para os touros ali o final é a morte, seja na arena ou seja no matadouro. Isso aí. E aí o Ferdinando não aceita isso, né? E dá um jeito de ir lá e resgatar aquele touro, e tudo mais. Mas a gente vê, né, esse sistema, né, que não dá opção nenhuma para o animal, né? O animal literalmente não tem para onde correr. E a gente vê vídeos aí de animais que fogem de matadouros, né? A gente vê aquela ânsia do animal de viver. E normalmente eles acabam sendo abatidos, né, na rua ou capturados e levados de volta. Nunca, são raras as vezes que eles conseguem a tão sonhada liberdade, né? Sim. Então, é um sistema muito triste que o ser humano criou ali para os animais, onde eles não têm nenhuma opção, né? Não é Isso. dado nenhuma escolha para eles. Eu achei interessante nessa parte, quando é o primeiro, né? É o primeiro, como se fosse o melhor toureiro lá, né? Da Espanha, segundo o filme. E ele chega, né? E ele um ar muito de superioridade, né? Assim, sempre aquela coisa. É, Ele é, tem um ar do Zé Bonitinho, né? Meio cheio dos trejeitos do Zé Bonitinho lá da Praça Nossa. Lá. O diretor é aquele ar brasileiro, o de. diretor do filme. Acho que baseou nele, viu? Sim, Que é sim, muito aquele ar de superioridade, né? De que é o melhor. E eu fiquei pensando, né, nisso, como que parece que a gente se sente bem nessa posição, né, que a gente já falou até no início, né, mas de ser superior aos animais, né? Então, ele chega lá como, né, eu sou o cara que mata os touros, né? E tem uma posição de evidência aqui na sociedade, né? O filme se passa na Espanha, né? Toda uma crítica ali às touradas lá na Espanha. E como que ele é realmente idolatrado, né, por aquele povo e tudo mais.
e se coloca nessa posição de orgulho, de vaidade, né? Então, a gente precisa sair desse lugar, né? A gente pode ter um lugar ainda feliz, ainda, né, uma posição privilegiada, vamos dizer assim, de alguma maneira, né, dado a capacidade que a gente tem de intelecto, né, em relação aos animais, mas cooperando junto com os animais, vivendo junto com os animais, de maneira que, na verdade, né, como diz Jesus lá, né, a quem muito foi dado, muito vai ser pedido, né? Então, já que a gente tem essa capacidade maior, na verdade, a gente tem muito mais responsabilidade, né, em relação a eles do que em relação a nós, né? Então, a gente está falando aqui do leão que vai lá e mata. Ah, se o leão mata, eu posso matar também. Opa, mas calma aí, né? A gente está em patamares diferentes, né? Um leão não tem escolha, um livre-arbítrio suficiente para ele escolher, né? Ah, não, eu prefiro ser vegetariano, então eu vou passar a comer aqui as gramas aqui ao invés da zebra, né? Mas a gente tem essa opção, a gente tem essa escolha, né? A gente tem todo um mercado que favorece esse tipo de alimentação, né? Que já é muito forte na maior parte dos lugares do mundo, né? Que são os legumes, as frutas, os pães, as sementes, né? Enfim, que nos dão a capacidade de ter uma alimentação, né? Valores nutricionais tão altos ou até melhores, na verdade, do que uma alimentação através da carne, né? Isso que você falou da indústria é um processo horrível que eu nem quero citar aqui, né? Mas como que aqueles animais que não servem, né? Não servem assim, né? Não estão num padrão do que a indústria coloca, eles conseguem viver menos do que já vivem normalmente, né? Então, um boi, talvez aí que teria uma expectativa de vida de, acho que se não me engano, 40 anos, né? Ele acaba vivendo 2 anos e pouco, isso passando por todo esse processo, né? Vamos dizer assim, longo, entre aspas, de chegar até um matadouro, né? Mas, por exemplo, na indústria do leite, né? Quando a vaca tem um bezerro macho, ele acaba virando um vitelo ali, né? E vive 6 meses, né? Não chega nem a um ano. Então, esse descarte como os animais sendo um produto, uma coisa, isso é uma situação que a gente precisa repensar, né? A gente precisa analisar isso com, realmente com uma racionalidade que a gente possui e ver o quanto isso é cruel e bárbaro, né, para os nossos irmãos animais. O que a gente precisa mudar é o nosso olhar, né? Como você falou lá do toureiro. Ele tem aquele sentimento de superioridade, né? Mas superioridade em relação a quê, né? Em que se sentir superior ao animal? E o animal a gente enxerga como inferior, mas por quê? A gente está olhando o corpo físico. Se a Sim, gente tirar o nosso corpo físico deles, acabou a diferença. São dois espíritos, um de frente para o outro. Um espírito numa fase mais adiantada e outro numa fase anterior. Mas ainda assim a essência é o espírito, com certeza. caminhando para a mesma direção, né? Então a gente precisa mudar esse nosso olhar que fica embaçado pela ilusão da matéria, né? Então a forma do corpo físico, né? A gente vai colocando como superior, inferior, esse é para me servir, esse daqui é para me fazer companhia, esse daqui é para me divertir, e não é assim, né? Não é Sim, assim que Deus planejou o ciclo evolutivo dos seres. isso aí. Só para... E Fala, conclui, pode conclui. falar. Não, é só Não, pode falar. para deixar marcado aqui do que a gente está falando, né, que talvez não tenha ficado bem explícito. O Guapo, né, que é um touro também que é muito forte lá, que viveu desde a infância com o Ferdinando, ele desmaia, né, ele fica nervoso e ele desmaia, E né, nas horas, vamos dizer assim, que ele deveria demonstrar toda a força dele, é a hora que ele fica nervoso, passa mal, vomita e desmaia. E aí, por não se enquadrar, né, isso que a gente estava falando aqui, por não se enquadrar naquele padrão onde ele deveria ser forte, né, e partir para cima dos outros, ele é encaminhado para o matadouro, né? isso. E aí a história prossegue lá, né?
o Ferdinando ele dá um jeito de entrar lá, salvar os outros touros, mas antes disso ele entra, né, na casa do criador ali, né, para tentar sair pela porta da frente, né, vai meio se esgueirando ali, e aí ele vê aquela coleção de chifres na parede, que era dos outros touros que conviveram com ele, inclusive o chifre do próprio pai dele. E aí que cai a ficha dele, né, que ele vê, e até ele fala, os touros nunca tiveram nenhuma chance, né? Ele tinha ainda um pouco aquela ilusão que, meu pai pode ser que tenha vencido a batalha e está vivendo em outro lugar, né? E não, ali ele tem aquela realidade, né? Nua e crua. Nenhum touro venceu, jamais na arena, né? E essa realmente é a realidade, né, dos touros nas touradas. A gente pegar aqui no Brasil a questão do rodeio, da vaquejada, embora não se tenha a intenção de matar o animal, mas quantos deles acabam morrendo ou na arena ou depois tem que ser eutanasiado porque quebra vértebra, quebra pata, né? Sim. Então, um sofrimento muito grande. E mesmo que o animal fique inteiro, ele é usado novamente na competição ali por anos e anos até que ele não sirva mais. E eu desconheço animais de rodeio que são aposentados. Sim, Eu acredito que todos eles são, o fim é o matadouro também, né? com Então, após certeza. a gente se divertir, né, entre aspas, às custas do sofrimento deles, a recompensa final é o cutelo do matadouro. Então, é um É, ciclo de crueldade que não existe justificativa, né? sim. Nesses dados que a gente teve sobre matadores, né, só para constar aqui, eu acho importante, em 2019, né, nem consegui achar muitos dados do ano passado, até por causa da pandemia, isso deve ter diminuído bem, né, por conta da pandemia, né, não por mérito nosso. Mas em 2019 foram mais ou menos 40 mil cabeças de gados assassinadas, né, entouradas em toda a Europa, né? Então, assim, um número muito grande de animais para um simples entretenimento, sendo que hoje a gente tem tanta coisa, tem o cinema 4D lá, né, 5D, sei lá, já tem toda uma tecnologia, né? A gente não precisa ficar vendo animais, Entretenimento que não falta, né? sim, animais sofrendo numa arena, né? Você falou lá no início, né? Tem um histórico aí mais ou menos desde o século nono, né? Eu vou botar aí dos anos 900, 1000 da era cristã. É uma coisa, né? Assim, talvez não querendo defender nenhum lado, mas talvez seja até compreensível, né? Numa época aí, há 1000 anos atrás que a gente está falando. Agora, em pleno século XXI, com tudo que a gente tem, com toda a tecnologia, com todo o avanço, com toda a questão ética, moral, né? Enfim, todos os campos Uhum. possíveis aí de estudo de tecnologia que a gente tem, continuar, né, partindo para isso com essa justificativa de entretenimento é realmente muito cruel, né? A gente precisa refletir muito sobre isso. Sim, tem crescido bastante os protestos, né, contra esse tipo de situação, né, em Sim. Portugal, na Espanha, né? Hum. A gente tem a Martinha, que é lá de Portugal, ela relata bastante, né, essa Sim. luta lá contra as touradas, que ainda tem um peso lá, mas está, graças a Deus, perdendo Diminuiu. força. Diminuiu bem, mas ainda continua, né? Mesmo com a diminuição, ainda são bastante animais mortos, infelizmente. E a Mas vamos gente vê lá. protestos, né? Eu lembro que eu vi um protesto uma vez, faz vários anos. Os ativistas entraram na arena, ficaram sentados no meio da arena, sem reação nenhuma, e o pessoal tentando tirar eles de lá para dar início à tourada, né? E eles não saíam. Entrou o pessoal da organização ali, começou a puxar pelo braço, puxar as mulheres pelo Bater, cabelo, arrastando, batendo, ou seja, né? A violência, o ápice da violência, né? é, E eles permaneceram pacíficos, né? A atitude dos ativistas foi fantástica, né? Conseguiram se manter ali calmos, né? Entre aspas,
sem reagir com violência, né? Receberam a violência, mas não reagiram com violência. Isso aí. Aqui a Márcia Pereira colocou, né, que a ciência já comprovou a ciência dos animais, né? Então, assim, não é por falta de dados absolutamente de lado nenhum, seja pela filosofia, seja até mesmo pela questão religiosa, né? Sim. A gente pegar, fazer o próximo que gostaria que fizessem a ti, ali já dá para você ver que não deve fazer aquilo com o animal, porque ele também é o nosso próximo. Sim, Então, motivos para não fazer isso não faltam, né? O que falta é motivo para se fazer isso. verdade. Ficou uma pergunta na tela, você consegue tirar? Para mim está aparecendo ainda a pergunta do cão guia da Paula. Não sei se os Não, eu demais. tirei. É engraçado para mim É, que ficou. Não, mas tudo bem, se você não, tirou. eu tirei logo em seguida. Ah, Ficou só para você, então. então beleza, vamos lá. E É, uma outra coisa que eu achei interessante é logo depois dessa parte que você comentou que ele entra, né, vê o chifre do pai e de todos os outros que eram tidos ali como heróis, né, e que cai a ficha nele, ele diz: Nossa, ninguém nunca voltou, né, desse lugar. É terrível, todos estão condenados à morte. E aí o Valente, né, que era aquele touro, vamos dizer assim, mais bravo, né, mas ao mesmo tempo o mais ignorante de todos ali, que realmente queria ser o campeão, queria chegar lá no topo de tudo, né, ir para a arena e vencer e tudo mais. Desde pequeno, né, ele que pisa na florzinha lá no início, né, do filme que a gente comentou. E aí quando ele chama, né, o Ferdinando para briga e acaba quebrando o chifre dele ali, e aí ele se vê totalmente arruinado, né? Vai para o matador e tudo mais. A atitude do Ferdinando é muito bonita, né? Porque ele não só vai avisar os colegas que aquilo ali não é uma coisa, né? Não é uma realidade aquilo que eles vivem, é uma ilusão, como ele vai atrás resgatar, né? Aqueles que iriam para os matadouros, que é o Guapo e o Valente. Isso me lembrou até aquela sim, história do peixinho vermelho do Emmanuel, né? Que de certa maneira narra, entre aspas, ali, né? Numa parábola ali, a história de Jesus, né? Que é o peixinho que sai daquele mundo, vivencia um outro mundo, né? Fora daquele laguinho ali, né? Daquele estreito laguinho sim, ali, e volta para contar para os outros: olha, tem um mundo lá fora, né? Que é a mesma ideia da caverna lá, do mito da caverna de isso. Eu Platão, ia né? falar o mito da caverna de Platão, né? Tem um mundo lá fora, né? Vamos vivenciar Uhum. aquilo. E O eles mundo ali, real né? é esse outro, né? O Oi? mundo real é esse É, outro, é o mundo pacífico que é o mundo real, né? Não esse mundo exatamente. violento que estão, Exatamente. né, enfiando goela abaixo para a gente, né? E, não, e o impacto disso é até nos animais, porque eu vi uma matéria recentemente que os animais estão tendo atividades noturnas, principalmente nos grandes Sim. centros urbanos, para evitar os humanos, né? Então, os Uhum. animais que não têm atividade noturna, né? Alguns animais têm já por hábito, né? Por instinto, mas animais que não têm o hábito e o instinto de ter atividade noturna estão desenvolvendo para evitar os seres humanos, né? Então, que mensagem é essa que a gente está passando para os animais, né? Uhum. Todos somos carrascos, verdugos cruéis, né? Enquanto que não é bem assim, né? A gente está tentando virar esse jogo e mostrar para eles que não, né? Como a menina é para o Ferdinando, né? Existe um outro Sim. mundo, né? Fora desse mundo que a gente vive, né? Eu acho que o veganismo de alguma maneira, encabeça, né, esse movimento aí de mostrar aos humanos e aos não humanos que a gente pode fazer diferente, né? Sim. E você falando né, de se mostrar para os animais esse outro lado, lembrei da live com a Sandra da Seama, se eu não me engano foi na live de Natal, Eu que acho ela que contou um episódio lá que, nossa, foi extremamente emocionante.
onde ela fala que eles estavam fazendo, né, o trabalho espiritual ali com os animais, e aí, em determinado momento, ela falou que ela vê um espírito entrando com um touro enorme ali no salão de assistência, e ela falou que esse touro ele estava cabisbaixo, com um semblante de derrota, né? Assim, uma angústia muito grande. E aí o irmão espiritual falou que aquele touro ele tinha sido morto em uma arena de tourada e que eles levaram esse touro ali naquele trabalho espiritual com os animais para que ele visse que nem todo ser humano faz mal, nem todo ser humano é violento. Há aqueles que amam e cuidam deles, para mostrar, né, o outro lado da moeda. Sim. Mas olha a importância também do trabalho espiritual com os animais, né? De abrir as portas, né, dos centros espíritas, dedicar, que seja um dia a cada 15 dias, uma vez ao mês, não importa, né? Mas fazer um trabalho voltado para esses nossos irmãos que são tão amados por Jesus quanto nós e que precisam também desse amparo, né? Mostrar essa contrapartida, que se há aqueles que fazem mal, há aqueles que até na espiritualidade vão fazer o bem a eles, né? Sim. E aí, um pouco depois disso, né, o Ferdinando vai lá buscar o Guapo e o Valente, né, no matadouro, que por nenhuma coincidência do lado desse rancho, onde criam os touros, né, lá do Sim. rancho eles conseguem avistar o matadouro. E ele vai lá, e é à noite, né? E não tem nenhum movimento dentro do matadouro, né? Movimento de pessoas. E é incrível como é que ele fica, assim, né? No primeiro momento, assustado com aquilo tudo, né? Até que ele acha o primeiro, que é o Valente, não, que é o Guapo, né? E ele tenta salvar ele ali e acaba acontecendo uma série de confusões ali, né? Mas eles presenciam toda aquela, né? Que não é. Eu não sei no que tem no Matadouro, nem quero entrar. Mas veio, né? Todo aquele mecanismo, né? De amassar, de cortar, de triturar, né? E como que eles ficam assustados ali dentro, né? Realmente, e me remeteu ao terror que não deve ser para os animais vivenciar aquilo tudo. E me remeteu também àquela referência de Missionários da Luz, se eu não me engano, é o capítulo 4, né, que fala sobre vampirismo e que mostra ali, né, a situação espiritual dos matadouros, que é pior, se é que a gente pode dizer isso, né, mas é tão ou mais lamentável do que a que acontece aqui no nosso mundo material físico, né? Aqueles espíritos vão vampirizando, espíritos com formas animalescas, né? Espíritos humanos com formas animalescas, sugando aquele plasma do sangue, né? Então, assim, como que a gente contribui também para toda uma questão espiritual, não só a dor, o sofrimento, né, dos nossos irmãos animais, mas também por um lado também espiritual de obsessão e de fortalecimento, né, porque aqueles fluidos fortalecem esses espíritos ainda ignorantes, né? Então, não há, né, como você falou, não há nenhum ponto positivo, né? Não há nenhum argumento, não há nada a favor de tudo isso, né? Nenhuma justificativa assim clara e racional, né? Deu uma travada. Travada, né? Tá falando que não existe nenhuma justificativa clara e racional para que isso tudo exista, né? Sim. E você falou agora, eu fiquei pensando, né? O pessoal que vai assistir essas touradas, né? E ver todo aquele massacre ali acontecendo na arena, que vibrações que essas pessoas estão emitindo, né? Com Que certeza. espíritos que estão ali naquele ambiente, né? Sem dúvida é o mesmo ambiente das arenas romanas de antigamente, Sim, onde se matava ser humano, né? Porque a violência é violência, não importa contra qual espécie está sendo praticada, né? Então, imagine a psicosfera de uma cidade que tem uma arena onde se acontece um show de horror como
uma tourada, né? Sim. E lembrando até mesmo aí, ó, né, quando eu era mais novo, ia em festa de peão e tudo mais, o momento ali da, das provas ali, onde o animal tá pulando e tudo mais, ele está pulando porque está sofrendo, né? O ambiente fica pesado também, né? Então, Com certeza. o show, toda a questão da festa, né, é algo saudável, normal. Agora, a questão, né, de ainda ter essa prática de querer dominar um animal ali e sair campeão porque conseguiu dominar um animal, fazendo ele sofrer, né, é algo que precisa ser repensado, né, pela nossa Com sociedade. certeza. E, e aí, no fim, eles fogem. Mas o touro Ferdinando, já está acabando nosso tempo aqui, mas a gente já está no finalzinho da história também. Hum, E o Ferdinando, ele acaba se sacrificando, né, ficando para trás para deixar os outros companheiros fugirem. E aí ele é levado para a arena de fato. E aí a menininha tá vendo na televisão toda a cena, né, da fuga dos animais ali na cidade, né, aquela confusão, saiu no noticiário, e ela vê o Ferdinando sendo levado para a arena. E aí ela com o pai dela corre para lá. Aí o Ferdinando tem que entrar na arena, não tem mais escolha. Ele entra e vem o matador ali. Só que ele não avança. E aí entram os lanceiros, né, montados em cavalos. E aí aquele negócio, né? Usa do cavalo para instigar o touro a ir para cima do toureiro para ser morto, né? sim. Então é um ciclo de crueldade muito grande, porque você usa de outros animais para fazer mal a um outro animal, né? E tem certas variações dessas práticas aí de touradas que chega a assustar a gente. Tem uma que eles colocam venda nos cavalos e eles vão instigando ali o touro, vai cercando para ir lançando o touro. E os cavalos vendados, porque senão eles ficam muito assustados. Só que, obviamente, acontece acidente. E um desses vídeos que eu vi, o touro ele enfiou o chifre na barriga de um cavalo e Nossa. abriu a barrigada dele ali na arena. Aí o povo ficou em choque, né? E aquele coitado cavalo correndo ali com a Sim. E, barriga aberta, tudo caindo para fora, e né? aquele especismo, Então, né, Murilo? Aquele especismo, assim, né? Tipo, o cavalo morrer impressiona, né? Mas o touro morrer não, sim, exatamente, não tem né? nenhum Ficaram com dó valor, do né? cavalo, né? Mas o coitado do touro, não, esse ele já, o papel dele é ser morto. Não Sim, preciso sentir pena, não preciso ter compaixão, né? isso aí. E, então, é uma situação muito triste. Eu achei interessante nessa parte que o Ferdinando é CNV total, né? Comunicação não violenta, Uhum, né? Então ele é sempre passivo, verdade. né? Ele nem passivo, né? Porque ele faz uma grande reviravolta, ele é pacífico, na verdade, né? Uhum, Onde ele prefere sim. não lutar do que lutar, né? E é interessante porque o jogo se inverte ali naquele final, né? E acaba acontecendo uma situação em que o Ferdinando ele fica com aquela capa vermelha amarrada no chifre, né? E Uhum. fica dando olé no toureiro, né? Doutor, E é sim. interessante me ver uma reflexão em cima disso, que na vida real isso também se inverte de uma seguinte forma, né? Ver se eu viajei muito aqui. Mas quando a gente faz mal aos animais e a gente faz aos montes, né, diariamente, e em todos os tipos de áreas da vida, né? A gente faz no entretenimento, como a gente está falando aqui, a gente faz na alimentação, a gente faz nos testes científicos que são feitos em animais, de cosméticos, produtos de limpeza, higiene e tudo mais, né? No vestuário, que a gente usa o couro dos animais para se vestir, né? Enfim, então são diversos campos aí que a gente se utiliza, né, literalmente do sofrimento animal e de alguma maneira isso acaba se invertendo também, porque até alguém falou aqui, eu não lembro quem foi agora, mas eu vi aqui até nos comentários,
todo esse mal que a gente faz aos animais, né, trazendo para o âmbito do espiritismo, de alguma maneira, isso está criando um grande karma coletivo para todos nós, né? Então, todo esse Sim, mal, ele retorna para nós, ele volta para nós de alguma maneira, né? Então, a gente reclama que a nossa sociedade é violenta, por exemplo. Ah, eu moro no Rio de Janeiro, né? Todo mundo sabe que aqui é um lugar muitíssimo violento, né? Talvez um dos mais aí do Brasil. Então, a gente reclama, né? Ah, mas eu não consigo sair na rua porque eu sou assaltado, porque fulano foi assassinado, né? Então, é terrível e tal. Mas é toda a violência que a gente faz com os animais, né? Quanto será que sim. disso não retorna a nós através desses atos, né? Então, também há uma inversão aí, apesar de não tão nítida, né? Como lá do Ferdinando, que acaba tomando as rédeas do jogo, né? Mas me veio essa ideia de como que isso acumula para nós um grande potencial negativo ainda nas nossas vidas, né? Com certeza, eu não tenho dúvida que um dos grandes combustíveis aí das guerras é justamente o modo como a gente trata os animais, né? A matança dos animais, a destruição do meio ambiente, de modo geral, né? Destruição de florestas que acaba matando também milhões de animais indiretamente, né? E como a Márcia colocou aqui, a pandemia é um exemplo disso. Sim, A gente está sofrendo já um retorno de toda essa deturpação do nosso modo de lidar com a natureza, né? isso aí. Então, está ficando cada vez mais claro isso. A ONU declarou, e agora uma da, das chefes ali da OMS também reforçou que 70% das novas doenças dos últimos tempos são de origem animal, por conta da criação de animais, da invasão de habitats desses animais, né, a perda de habitats que eles têm que acaba entrando em contato com o homem. Então, a gente está bagunçando todo o ciclo ecológico que estava equilibrado da natureza, e isso vai resultar tanto física quanto espiritualmente para a gente, né? Sim, Um peso muito grande. Espiritualmente, com certeza, é pior ainda, né? Porque é a consciência de cada um de nós que vai acusar. Então, aqueles que hoje ainda não se doem, né, com o sofrimento dos animais, lá na frente vão despertar. sim, Isso é da lei. com Assim certeza. como hoje nós estamos aqui falando por eles, né? Mas no passado a gente teve nas arenas também aplaudindo pessoas sendo assassinadas, animais sendo assassinados, né? Isso aí, Nós fizemos parte, né? Nós não somos inocentes nesse cenário todo. com certeza. Graças a Deus, hoje a gente está aqui falando por eles. Mas vai saber se a gente não foi criador de, de touros aí para Com touradas, certeza para. fomos. Não só de Quem touros, somos mas de nós? todos os tipos aí, né? Sim, E essa parte também me remeteu que Ferdinando na arena ali, buscando não lutar, né? Buscando totalmente o inverso de tudo aquilo que se espera, né? De um touro de tourada, né? Ele está representando ali, no fundo de toda essa ideia, como que os animais não querem lutar, né? Como que eles estão cansados de viver essa vida de luta, né? Entre nós e eles, né? E querem apenas exatamente. seguirem suas vidas livres, né? Não é isso que o Ferdinando quer, né? Ele quer libertar ele e os outros todos para, né? Até tem uma fala muito interessante dele com esse valente, né? Que ele quebra o chifre e fala assim, né? O que que eu vou ser agora? Ele fala assim, você vai ser o que você quiser, ué. Né? Lá o local para onde eu quero te levar, que é a fazenda da menina, né? Você vai ser o que você quiser Uhum. ser, né? Ele até bem, você é um cheirador de flor e tal, né? Ele, sou, eu gosto, e você vai ser o que você quiser lá, né? Então é isso que os animais querem, né? Serem livres, né? Seguirem ali as suas vidas, os seus instintos, né? E serem livres. Nós, humanos, criamos papéis para os animais que não são deles, né? Nós criamos funções que nunca foram funções deles, né? E eles só querem uma coisa: viver em paz, livres. Aí nós não permitimos isso para eles. Sim, Então, acho que, né, esse
esse filme ele tem muitas lições aí para ser trabalhado. É um filme muito leve, né, para trabalhar com as crianças, apesar do tema tourada, né, ser um Com tema certeza. muito cruel, mas o filme ele aborda de uma forma muito lúdica, né, muito tranquila. E para evangelização é excelente, né, para estar tratando questões até do consumo de animais com as crianças, né. Tudo, Então é né? um leque muito grande que esse filme abre. Então, fica aí a dica, né, para as casas espíritas estarem passando esse filme aí na evangelização e conversando com as crianças, né? Fazendo pergunta para elas o que elas acham. Você acha que é certo, Toro e Parena? Não é? Elas próprias vão dando Com as certeza. respostas, né? A Márcia comentou uma coisa aqui para a gente fechar, muito interessante, né? Que os animais existem para seus próprios propósitos, né? Não como a gente Isso, faz, né? Que a vaca dá o leite, a abelha dá o mel, né? O cachorro te deixa feliz e por aí vai, né? O boi te dá, a vaca te dá a carne, né? O boi te dá a carne. Não, eles existem para seus próprios propósitos, como nós uhum, existimos para os nossos propósitos, né? Então, sim. o filme todo fala disso, de liberdade, né? Liberdade para os animais, para os humanos, para todos, né? E só puxando uma referência aqui do livro Conduta Espírita, do André Luiz, que ele fala bem nessa questão. Está lá no capítulo 33, perante os animais. Ele fala assim: abster-se de perseguir ou aprisionar, maltratar ou sacrificar animais domésticos ou selvagens, aves e peixes, a título de recreação, em excursões periódicas aos campos, lagos e rios, ou em competições obstinadas e sanguinolentas do desportismo. Há divertimentos que são verdadeiros delitos sob disfarce, né? Então, aquele negócio, pela lei dos homens, ainda pode ser legal existir touradas em determinados locais, existir rinha de galo, existir rinha de cães, existir os rodeios, as vaquejadas, mas sem dúvida pela lei de Deus não está nem um pouco de acordo, né? É Com um verdadeiro certeza. delito disfarçado. E vamos responder por isso, né? Porque a lei dos homens não significa nada perante a lei de Deus. O que é, e não adianta a gente querer fugir das consequências. Isso aí. Então, cabe refletirmos aí sobre como estamos conduzindo a encarnação de bilhões de animais, né? Qual o nosso impacto nessa jornada evolutiva deles, né? Como nossa amiga colocou, eles têm um fim próprio, que é o da própria evolução, né? Emmanuel, outros espíritos falam a mesma coisa. Os animais não estão aqui, né? A Kardec fala que o orgulho fez o homem dizer que os animais foram criados em sua intenção e para a satisfação de suas necessidades. Então, ou seja, não é para isso que Deus colocou os animais aqui, não é para servir ao homem, é para servir eles próprios, a própria evolução. Assim como nós não fomos colocados aqui para servir aos anjos, né? Imagina os anjos vindo aqui, É, chicoteando a gente, colocando a gente para trabalhar e tudo mais, né? Ah, não, a gente está ajudando vocês a evoluir. Jamais um anjo veio à Terra fazer isso. Muito pelo contrário, foi para dar a mão e ajudar a gente a subir. Então, por que que a gente acha que com os animais a gente pode fazer o contrário do que os anjos fazem conosco, né? isso aí. Então, fica aí as reflexões. E no finalzinho de tudo, né? A cabrazinha lá, que é muito engraçada até, né? Ela chega lá na fazenda, a menina abraça ela, né? E ela Isso. fala que ama, né? Ela vira pra cá e fala, eu te amo. Ela fala, nossa, isso é o amor, né? Eu amo o amor, né? Uhum. Então, qual ser, né, que não gosta de ser amado, de ser abraçado, de ser acariciado, né? E os animais, como a amiga também falou, isso, são sencientes, são inteligentes e são criaturas como nós, né? Todos gostam de ser amados, de serem abraçados e de serem felizes, né? E viverem essa comunhão em paz, né? Então, que a gente possa propiciar isso aos animais,
né? Que a gente ainda não propicia esse campo todo aí de amor, de fraternidade para com eles, nem para com nós próprios também, né? Sim. Tá ótimo. Então, é aquele negócio, se a gente for ficar falando, Vamos até vai até amanhã, né? amanhã falando. Tem É, muita coisa. Mas vamos ficando por aqui. vamos. Agradeço aí o bate-papo. Foi muito bom. Sempre tem coisa boa aí nos filmes que estão escondidinhos aí. A gente está Com começando a descobrir, certeza. né? Com A gente certeza. vai se reunir mais vezes aí para debater outros filmes aí ao longo do ano. Com certeza. Um beijo aí a Tá todos bom? e todas que nos assistiram. Murilo, obrigado por esse bate-papo Eu que maravilhoso. agradeço. Obrigadão, então, pessoal. Todos comentaram aí. Não deu para ler todos os comentários, mas o pessoal participou bastante, foi bem legal. E fiquem aí atentos na programação do MOV ao longo das semanas aí. E sempre vai estar saindo novidades. Então, obrigado a participação de todos. Até uma próxima. Paz e bem a todos. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.